Muito bem, minha gente, está começando o primeiro de frente com Gabi Cardoso de 2096. E hoje eu estou numa moda retrô, anos 10, porque hoje nós vamos relembrar os 40 anos das Olimpíadas realizadas em Jaguarão. Muito bem, o meu entrevistado de hoje é o senhor, como queira, o Sir, enfim, não importa, o senhor Planejamento Urbano ou o senhor Urban Planning. Bom dia, Gabi, é um grande prazer estar aqui no seu programa. Boa tarde ao povo de Jaguarão, nossos telespectadores. É uma grande felicidade poder estar aqui nessa data tão especial, esse momento comemorativo aos 40 anos das Olimpíadas de Jaguarão. Para nós é que é uma honra recebê-lo. Ele que também, assim como eu, veio numa moda retrô, a lá malandro anos 10, malandro carioca. E eu começo perguntando para esse malandro carioca, por que Jaguarão? Bom, primeiro porque Jaguarão é uma cidade que está bem localizada. Ela fica no meio do caminho entre Montevidéu e Porto Alegre, então ela acaba se tornando uma terceira opção, uma terceira via, de, em vez de ir para as capitais, uma opção no interior. Encontrar todo esse diálogo que tem com os castelhanos, com os uruguaios, que a gente tem muito interesse também em conversar com nossos vizinhos irmãos. E também Jaguarão é uma cidade dinâmica, então todo esse movimento aí já acabou gerando um sonho que foi um dia sediar as Olimpíadas. Então seria por causa da localização geográfica, do clima de Jaguarão, aquela coisa fronteiriça, limite com outro país, com uma outra cultura. Isso tudo gerou um potencial enorme para que a cidade pudesse então se candidatar e ter conquistado o direito a sediar os Jogos. Muito bem, agora nós vamos assistir a um vídeo, relíquia. E desde já agradecemos ao Museu da Imagem e Som pela gentileza de nos ceder este precioso arquivo histórico da nossa cidade. Não reparem na qualidade, porque este vídeo foi realizado em que ainda os vídeos eram feitos em HD, né? Então nós vamos assistir este momento histórico quando a nossa querida Jaguarão, né, foi escolhida para sediar as Olimpíadas de 2056. Ufa, rolou uma emoção, mas, senhor Planejamento Urbano, qual é o conceito deste projeto para que Jaguarão sediasse as Olimpíadas? O projeto para que Jaguarão pudesse ser a sede das Olimpíadas começou muito tempo antes, né? Foi preciso criar um conceito para poder defender essa ideia de Jaguarão ser sede de uma Olimpíada. Então se pensou em uma coisa muito própria de Jaguarão, inclusive está na bandeira do município, que é o Jaguaru, né? Que é uma lenda indígena que conta a história dessa quimera, desse ser que era metade jaguar, metade peixe, e que tentava sair da água à terra firme, e que nesse movimento ele acabava, né, limpando a beirada do rio. A gente acredita que seja uma lenda, né, que inventaram para falar da erosão natural do rio, mas a gente pegou essa ideia forte, essa tradição, a história da cidade e pensou, se o Jaguaru limpou o rio para a cidade de Jaguarão surgir, o que acontece quando ele finalmente consegue botar as patas em terra firme, né, e desbravar o pampa que existe depois de Jaguarão? Então o conceito veio justamente de uma cidade quimera, esse ser mitológico, essa coisa utópica, e que nós estamos, então o conceito veio justamente isso, uma cidade olímpica, preparada para receber um evento como esse, uma cidade efêmera, no sentido que ela se constrói e desconstrói para receber todas essas visitas, e uma cidade social, né, para qualificar as áreas que já existem e trazer de volta, né, toda a qualidade das áreas de periferia. Então este foi o conceito elaborado e pensado há mais ou menos 80 anos. Isso mesmo. Tudo começou com o pessoal lá da Universidade Federal de Pelotas, que inclusive
foram, na verdade, alunos, discípulos, né, do professor que hoje dá nome ao nosso aeroporto internacional, o professor Maurício Couto Polidori. E também, não menos importante, não menos inesquecível, né, Otávio Martins Pérez, que também hoje dá nome à nossa estação intermodal. Vejam que o De Frente com Gabi Cardoso também é cultura. Muito bem. E o primeiro passo para esse projeto nós começamos dando com o zoneamento ambiental, que nos deu a diretriz para poder marcar a cidade onde hoje ela é mais densa e todos esses núcleos que foram criados depois. Então foi a partir desse zoneamento que se originou essa cidade que a gente conhece, polinucleada. E todos esses núcleos, eles são ligados pela hierarquia viária. Uma rede de vias arteriais, coletores locais. Estou fazendo um adendo explicando, né, para quem está nos assistindo nesse primeiro programa de 2096, que naquela época o transporte coletivo não chegava a todos os núcleos. Foi feito naquela época um sistema de integração entre ônibus e a bicicleta, onde a pessoa poderia pegar na estação, a cada parada de ônibus, né, uma bicicleta e complementar o caminho até a sua casa, enfim, né, de bicicleta e depois devolver no dia seguinte. E, muito bem, e claro, hoje já é por lei, né, inclusive desde o 6º ou 5º Plano Diretor de Jaguarão, de 2065, é obrigatório que as vias arteriais tenham ciclovias, as coletoras ciclofaixas e as locais sejam cicláveis. Né? Exatamente. Foi um avanço para Jaguarão, né? Esse sistema que começou há uns 70, mais ou menos isso, né? 70 anos atrás. É importante comentar esses aspectos, né? Porque era preciso resolver, né, como as pessoas se movimentariam pela cidade. Né? Afinal de contas, é uma cidade espalhada, né? Temos núcleos afastados, enfim. Né? Então, a mobilidade urbana foi um aspecto de extrema importância. Né? Estou certa? Está certo. Muito bem. Então, vamos ver esse desenho que mostra em perspectiva, né, os lotes de Jaguarão, o uso do solo de Jaguarão. Os equipamentos que serviram de infraestrutura para sediar os Jogos Olímpicos, como o Estádio Olímpico, o centro de regata, o centro de imprensa, o próprio centro de mountain bike, as pessoas ainda aqui em Jaguarão, para quem não é daqui, ainda utilizam esses equipamentos, né, que estão lá firmes e fortes. E a própria habitação de interesse social, que é tombada pelo município, né, e eu queria falar um pouquinho mais disso. A sua concepção, o seu planejamento já foi previsto que eles teriam uma utilização posterior? Como é que foi isso? Com certeza. Todos os equipamentos foram justamente pensados em foram considerados permanentes, foram pensados, planejando dar uma continuidade e um serviço à própria população. E também a Vila Olímpica, que já foi projetada pensando para se tornar uma habitação de interesse social após os Jogos Olímpicos. Então já foi tudo planejado, tinha essa intenção, ou seja, né, foi feita uma habitação de interesse social que serviu antes de alojamento. É isso? Exatamente. E eu sei que parte dessa estrutura foi embora junto com as pessoas. Foi embora. Que inclusive foi um dos marcos das Olimpíadas, né, de Jaguarão, justamente essa questão, né, pela primeira vez, eu acho que se experimentou nas Olimpíadas essa infraestrutura efêmera, né, que depois foi copiada, né, nesse intervalo por outros países que chegaram. Para a gente fazer um laço na volta da cidade, foram colocadas habitações de direitos sociais que eram desmontáveis, que eram efêmeras. A grande maioria delas, então, poderia ser simplesmente colocada dentro de um container e exportada para outros países para serem utilizadas em outros jogos. Nós colocamos essas habitações efêmeras justamente nos lugares em que nós queríamos que a cidade crescesse.
Então, com aquelas habitações para os jogos, nós levamos a infraestrutura até lá, e depois que essas habitações saíram, a própria convivência entre o governo e o mercado fez com que as pessoas depois procurassem essas áreas para construir suas próprias habitações, e a cidade crescesse naturalmente para essas áreas. E nos fala um pouquinho mais sobre a infraestrutura. A nossa principal preocupação era a mobilidade urbana e o transporte entre Jaguarão e as outras cidades próximas que também sediaram provas, como Rio Branco, Erval e Rio Grande. Nossa preocupação foi então construir primeiramente o aeroporto e a estação intermodal. É um projeto um tanto, muito bem. Com certeza. E agora mais um pouquinho de história nesse primeiro de frente com Gabi Cardoso de 2096. Não sei se todos vão reconhecer esta imagem, o nosso colega e eu, claro, já sabemos. Então vamos olhar para a imagem. Será que todos conseguem reconhecer? Essa é uma imagem antiga da nossa atual estação intermodal Otávio Pérez, que naquela época nem se chamava, né? Era a antiga estação férrea, essa estação férrea. Nossa, faz muito tempo. A gente vai ver uma sequência, né? Essa transformação. Então aí, nos 10 anos, né? 10 anos depois, 2024, né? Vejam só, depois 2034, aqui já, né, um pouco antes das Olimpíadas, né? 2054, né? E hoje como ela é, né? Então foi um prazer conversar, né? O prazer foi todo meu. Eu não sei, depois dessa nossa conversa, como é que eu me refiro, se a ele, se a senhor, né? Se a este mago, a este mestre, né? Que fez, né? Que enfim, né? Que foi um dos responsáveis, por que não, né? Responsável direto pela Jaguarão que a gente conhece hoje, né? Uma das cidades com a melhor qualidade de vida do país. Então, muito obrigado pela sua presença, senhor Urban Lenin. E esperamos que nos próximos 80, né, Jaguarão, né, também, por que não, sofra modificações e que a transforme para melhor. Muito obrigado, queridíssimo. E não se esqueçam, em Rio que tem piranha, jacaré, nada de costas. Muito bem. Acabou então? Acabou. Fechou pra sempre? Fechou pra sempre. Beleza, só